Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, né? Hoje trago informações boas, né? Super interessantes aí, informações aí que traz ótimas expectativas aí para o pessoal aí da aposentadoria por invalidez e também pessoal que recebe pensão por morte, né? O presidente Lula reafirma, né, já tinha afirmado anteriormente, a gente já comentou sobre isso aqui, inclusive ficou algumas dúvidas com relação se essas alterações seriam retroativas ou não, né? A gente ainda não tinha essa resposta para dar, né? A gente também só passa aqui a informação quando a gente já tem uma fonte correta, né, de alguém que falou que realmente, né, não só achou. Então vamos lá. Meus amigos, então vamos ler a matéria aqui do nosso querido Jornal Contábil, vamos dar o crédito para o jornal, um jornal aí confiável, de qualidade, principalmente, né, para quem assina a matéria, José Roberto Wright. Vamos lá então. Lula quer alterar regras da pensão por morte e aposentadoria por invalidez. Você acompanha aqui o título da matéria. Repetindo, Lula quer alterar regras da pensão por morte e aposentadoria por invalidez. Para quem não sabe, esses dois benefícios do INSS são pessoas que contribuíram, não é nenhum benefício assistencial, né? As pessoas costumam reclamar muito que o governo dá muita assistência, né? Bom, nesse caso aqui não tem nada a ver com assistência. As pessoas contribuíram e tiveram seus direitos diminuídos, né? Então, vamos lá. E a reforma da Previdência de 2019, todo mundo sabe que acabou, né? Deixou muito péssimas aí as condições, as regras que vieram com a reforma, quase que acabou por vez com aí, o valor, né, que as pessoas recebiam aí do seu ente querido que partiu, deixou aí a pensão por morte, ou até mesmo você que se acidentou durante uma jornada de trabalho, também teve seu direito diminuído na época da reforma da Previdência, que ainda está valendo, né? Então, o novo governo aí, o novo presidente que assumiu, vem sempre demonstrando aí vontade de alterar, né, regras dessa reforma. Claro, alterar as regras que deixaram a situação pior para o beneficiário. Então é isso aí. Mais uma vez, o governo reitera essa vontade de fazer essas mudanças nas regras da pensão por morte e aposentadoria por invalidez, conforme vamos acompanhar na matéria aqui do Jornal Contábil. Vamos lá, gente, ó. A matéria assinada novamente, que vou repetir, né, o crédito do seu Jorge Robert Wright. Meus amigos, algumas mudanças estão previstas para acontecer nas regras da pensão por morte e aposentadoria por invalidez. Existe o desejo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de alterar pontos da reforma da Previdência, que foi aprovada no primeiro ano do governo Bolsonaro. A intenção é alterar as regras de cálculo para elevar o valor dos benefícios, o que aumentaria os gastos públicos com a Previdência, certo? Mas as pessoas contribuíram, foi descontado. Mas vamos lá. Então, você vê aqui a matéria dizendo, né? A intenção é alterar as regras de cálculo. Para quê? Para baixar o valor? Não, para elevar o valor dos benefícios. Então, é uma mudança importante para você que trabalhou aí a vida inteira contribuindo para o INSS. Na hora que precisa, o valor é diminuído. Continuando. De acordo com as regras atuais, a pensão por morte paga apenas 50% do benefício do segurado, mais 10% por dependente. Olha aqui o ponto da mudança. O desejo do presidente da República é aumentar para 70% e 80%, mantendo o percentual do dependente. Então, se você a pessoa morreu e deixou apenas um dependente, atualmente você recebe apenas 50%. Se tiver mais, vai acrescentando 10% por dependente. Com a nova regra, segundo 70% a 80%, mesmo que seja apenas um dependente, conforme os critérios, você vai receber não mais 50%, e sim 70% ou 80%. E caso haja mais dependentes, aí sim mantém-se o critério do 10% até atingir 100%. Continuando, no que diz respeito à aposentadoria por invalidez, atualmente chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, o segurado recebe apenas 60% da média de seus salários de contribuição, mais 2% por ano que exceder os 15 anos de recolhimento.
A atualização das regras para cálculo desses dois programas consta em um relatório da equipe de transição com ações previstas para os primeiros 100 dias do governo Lula. Então, tem até um prazo aqui predeterminado, né? Não está determinado de fato, mas existe até um prazo, conforme você viu na matéria. Então, não é coisa da minha cabeça. Então, também com relação à pensão por morte, tá? Que hoje é 60% da média, aí ele vai fazer um novo cálculo para elevar o valor do benefício, tá? E tem o prazo aqui, segundo a matéria, como você falou, tá? A equipe de transição prevê trazer essas mudanças, essas alterações mais positivas nos primeiros 100 dias de governo Lula, né? Então, 3 meses, né? 90 dias, aí 100 dias, em média 3 meses. Eu acho pouco, né? Pouco tempo, mas como aquele negócio, prometer é fácil, né? Vamos ver se vai cumprir. A gente torce que cumpra porque eu sei que vai melhorar a vida de muita gente, principalmente das que mais precisam. Vamos falar então um pouco aqui da pensão por morte. Pensão por morte, vamos lá. A pensão por morte é um benefício previdenciário pago pelo INSS aos dependentes de um trabalhador, né, que morreu e contribuía para o INSS. Morreu ou que teve sua morte decretada pela justiça, como ocorre em casos de desaparecimento, né? Quando a pessoa desaparece e as pessoas não conseguem encontrar mais, né? Tem um prazo aí já é direito civil, né? Tem um prazo aí que a pessoa, passando esse prazo de procura, e aguarda-se se a pessoa de repente aparece, né? Viajou. Caso não apareça, depois desse prazo determinado, aí é considerado desaparecido e os seus dependentes já passam a ter direito aí o que tem direito de fato. Mas quais são os requisitos, gente, para a pensão por morte? Para ter direito à pensão por morte, você tem que comprovar a morte do segurado, claro, né? Atestado de óbito, ou no caso do desaparecido aí, os boletins aí da polícia. Comprovar que o falecido tinha qualidade de segurado, ou seja, contribuía para o INSS, não é nenhum benefício assistencial, ou seja, quem contribuía para a Previdência era aposentado ou estava no período de graça, naquele período aí da carência. Comprovar a existência de dependentes deste falecido e demonstrar a dependência econômica que se tinha do falecido. Comprovar o vínculo ali, né, que você realmente era dependente. O filho, cônjuge ou os pais, né? Também os pais têm direito, desde que comprove a dependência econômica. A aposentadoria por incapacidade permanente, ou seja, a antiga aposentadoria por invalidez. Essa aposentadoria por invalidez ou incapacidade permanente é o benefício concedido pelo INSS ao segurado que sofre algum tipo de incapacidade permanente ou sem cura. Lembrando, tem que ser permanente, tá, gente? Tem que ser comprovado por perícia médica que não tem mais condições de retornar ao trabalho. De tal forma que impossibilite totalmente para qualquer trabalho ou atividade laborativa que lhe garanta a sua subsistência. Para ter acesso ao benefício, é observável algumas situações como a própria incapacidade em si, como idade, grau de escolaridade ou meio em que vive, entre outros. Sendo preciso comprovar a incapacidade definitiva para qualquer trabalho, como também comprovar a qualidade de segurado que tenha contribuído por pelo menos 12 meses, sendo esse período denominado carência. O segurado que não cumprir a carência não poderá se aposentar, entendeu? Tem que ter esse critério, tem um mínimo de contribuições para que você possa fazer jus, aqui no caso da aposentadoria por invalidez. Outras propostas, vamos aqui ler rapidinho, né, que os técnicos da transição do governo, né, também elaboraram. Vamos ver. Os técnicos escolhidos por Lula também elaboraram um texto onde contém medidas para reduzir as filas das agências da Previdência Social, como também a contratação de 1.000 novos servidores, isso é muito importante, além da troca dos sistemas. Essas medidas devem ter efeito retroativo, tá? Com essa mudança, a aposentadoria por invalidez e pensões concedidas após o início de vigência da reforma da Previdência em 13 de novembro de 2019 seriam calculadas novamente. Aqui é o ponto que eu falei super importante, que ficou em dúvida no vídeo anterior aí que eu fiz, né? Já tem um tempo que eu falei desse tema, mas nós não tínhamos informações sobre caso essas alterações, essas novas regras começassem a entrar em vigor, se ela tinha efeitos retroativos, né? Agora, segundo a matéria aqui, né, do nosso querido Ricardo, está afirmando que sim, tá?
o novo valor começaria a ser pago a partir da aprovação da medida. E retroagiriam, segundo a matéria, até 13 de novembro de 2019, onde começou aí a reforma da Previdência, né? Data que entrou em vigor a reforma da Previdência, então retroagiria até lá. Tá? Então todos que se aposentaram de lá para cá e tiveram seu benefício prejudicado com a reforma, seriam recalculados, é o que diz aqui a matéria. Então é realmente uma notícia muito importante, interessante. Então, meus amigos, aí você que ficou com dúvida no vídeo anterior com relação a se retroagir ou não, nós temos aqui uma esperança, né? Então, segundo a matéria aqui do Jornal Contábil. Meus queridos, obrigado a você que chegou até o final do vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá? É um assunto super importante, é esperança, a esperança é onde que morre, tá? Mais uma vez o novo governo aí reafirma essa vontade de alterar as regras que prejudicaram aí, principalmente, né? Foi realmente um trabalho com muito pessoas, né, que solicitam esse tipo de benefício, e foi os dois mais prejudicados com a reforma da Previdência. Quem recebe a pensão por morte e a aposentadoria por invalidez. Vamos ver, vamos torcer para que tudo melhore aí para esse público, né? Bom, meus amigos, então, até o próximo conteúdo. Fique com Deus. Estamos juntos.